I have dozens of students and none of them use Duolingo. Not because it's bad, but because it's unnecessary. They studied for years, Anki, grammar books, courses, and still they couldn't speak in English. But there's something so much easier that you can do that's basically illegal. Hi, my name is Lucas. I am fluent in English, intermediate in Spanish, and a beginner in Japanese. In this video, I'm gonna explain exactly why Duolingo is not the best approach to language learning and why YouTube can actually be the best app that you can ever get your hands on to learn a language. So let's get started. Primeira coisa que eu penso é, o Duolingo, ele não é uma plataforma de aprendizado de idiomas. Ele não é uma plataforma de fluência. E eu acho que existe essa preconcepção incorreta das pessoas de que o Duolingo é uma plataforma de fluência, de aprendizado de idiomas. Não, não é. O Duolingo é uma plataforma de aquisição de vocabulário, expansão de número de palavras que você conhece em inglês, basicamente. Você não está imerso no idioma, você não está aprendendo gramática de uma maneira natural, você não está se tornando mais competente no idioma de maneira geral. Não, você está ganhando conhecimento de palavras fora de contexto. O que não é necessariamente ruim, por isso que o problema não é o Duolingo em si. O problema é que as pessoas acham que adquirir palavras de maneira solta é o que faz elas ficarem fluentes, o que não é verdade. O bom é que existe uma plataforma muito melhor que o Duolingo, que é o YouTube, e que traz exatamente o mecanismo pelo qual você e qualquer outra pessoa consegue aprender o idioma. E o mecanismo é a imersão, é estar em contato com o idioma que você consegue compreender. Então não é qualquer nível de idioma, você precisa estar ouvindo, assistindo, consumindo idioma que você compreende. E é muito importante essa palavra, compreensão. E tem um detalhe, tem um porém. Como que eu vou aprender e compreender, sendo que eu não sei nada, eu não tenho um vocabulário prévio, eu não tenho um conhecimento prévio? É possível você assistir um conteúdo, um material em inglês, sem legenda em português ou em inglês, e mesmo assim compreender? Sim, é possível. Existem materiais desenhados, formulados e pensados para esse propósito. E vou deixar no card aqui um exemplo meu, um vídeo meu, que é pensado para iniciantes completos, que não tem nenhum tipo de conhecimento em inglês, assistirem sem legenda e ainda assim conseguirem compreender. Então, essa é a ideia. Esse é o mecanismo pelo qual você vai se aproximar do idioma. E para ilustrar isso e ficar bem óbvio para você, eu vou trazer um conceito novo, que é um conceito não novo no canal, né, mas é um conceito que você provavelmente não conhece. É o conceito de escada de conteúdo. Você começa assistindo vídeos como esse do card, de input compreensível, e aos poucos você vai migrando para conteúdos mais densos e conteúdos um pouco mais difíceis. Tem um monte de mosca aqui e elas estão uma em cima da outra. Então, você vai aos poucos migrando para conteúdos mais e mais difíceis, mas existe uma forma correta de fazer isso, uma forma correta de consumir esses conteúdos. Mas eu vou chegar lá, eu vou explicar tudo bem certinho aqui. Nesse primeiro patamar, nesse primeiro degrau, ele é desenhado para quem é iniciante completo, quem não tem nenhum tipo de conhecimento. Então, não tem muita escapatória. Você vai ter que assistir vídeos de input compreensível, vídeos desenhados para iniciantes. Mas assim que você der o próximo passo, você entra no segundo nível, num nível um pouco mais difícil, que ainda assim é muito fácil e é muito mais divertido. Porque vídeos de comprehensible input não necessariamente são engajantes, não necessariamente são legais de assistir, não necessariamente são divertidos. Mas no próximo nível, que você consegue chegar de maneira muito rápida, só com o YouTube, nesse próximo nível você vai ter sim conteúdos muito mais legais. Então, por exemplo, quando eu estava aprendendo espanhol, eu decidi que eu ia assistir a série Avatar: A Lenda de Aang. Por quê? Porque eu gosto de assistir desenho, assistir Avatar é uma série simples, é uma série com vocabulário limitado, que fala sobre
assuntos simples, eventualmente os assuntos se tornam mais complexos, né? Mas no começo é bem simples, é bem voltado ao dia a dia, é um espanhol mais fácil. Terceiro motivo, o espanhol ele é uma língua muito mais próxima do português do que o inglês. Portanto, eu consigo entender sem realmente ter uma compreensão tão bem estabelecida com níveis de comprehensible input. Deixa eu reformular essa frase. Eu consigo entender espanhol, mesmo que eu não tenha passado pelo primeiro degrau da escada de conteúdo, mesmo que eu ainda não tenha uma competência legal ainda. Por quê? Porque é muito parecido com o português. Eu não conseguiria ir para esse segundo degrau em japonês ou em inglês, por exemplo, de maneira direta. Por quê? Porque nessas línguas a distância é maior, a distância do português é maior, então eu preciso de um auxílio maior para compreender aquele idioma. O japonês então nem se fala, eu assisto todo dia de manhã um pouquinho de comprehensible input em japonês, o que faz eu compreender bastante coisa, faz eu evoluir, estou evoluindo bem aos poucos no japonês, estou fazendo Anki também, estou evoluindo o vocabulário de forma solta, mas não é o pilar principal, não é necessário isso que eu estou fazendo. O que é realmente necessário é a imersão. Imersão é um pilar fundamental no aprendizado de qualquer idioma. E para você sair daqui sabendo exatamente o que fazer, eu deixei um cronograma completo e gratuito na descrição, junto com uma aula ensinando exatamente como colocar tudo em prática. É só clicar no link e começar. Então, é importante a gente entender isso. Se não é necessário, a gente pode remover da nossa rotina e não vai afetar o resultado final, que é a fluência, só vai prolongar o meu caminho até lá. Mas não tem problema prolongar meu caminho até lá, se eu sei que eu vou chegar até lá de qualquer forma e fazendo coisas que são muito mais divertidas. Então eu estava lá assistindo em espanhol Avatar, a Lenda de Aang, e a primeira temporada foi sofrida. Por quê? Porque eu pulei essa etapa do primeiro degrau do input compreensivo. Mas deu certo. Eu consegui assistir essa primeira temporada e foi divertido. Sofrida, não consegui compreender tudo. Alguns episódios eu fui obrigado a reassistir, mas passou. Assisti a primeira temporada. A segunda e a terceira temporada foram muito mais simples. Por quê? Porque eu já tinha ganhado bastante compreensão e bastante conhecimento assistindo a primeira temporada. Quando eu cheguei na segunda e na terceira, eu fiquei completamente imerso na história. Por isso que esse degrau da escada de conteúdo, ele é muito mais divertido. Porque eu consigo assistir algo engajante, como Avatar, a Lenda de Aang, ou apenas um show, Hora de Aventura, anime, e realmente mergulhar na história de uma maneira que a gente nem lembra que está estudando o idioma. Então, passei aquele período ali viciado na série. Espanhol virou algo do segundo plano, do terceiro plano. Eu já não pensava mais em aprender espanhol, eu pensava em assistir Avatar. E, por ironia do destino, por uma escolha deliberada, a série estava em espanhol, portanto eu aprendi espanhol em conjunto. E qual seria o próximo nível da escada de conteúdo? Qual seria o próximo nível da imersão, do contato com o idioma que a gente tem que fazer? O próximo nível é a gente precisa basicamente mergulhar em conteúdos mais abstratos e complexos e não necessariamente leves e divertidos como Avatar, a Lenda de Aang. Eu posso mergulhar numa série mais pesada, mais densa, mais dark, por exemplo, Breaking Bad, uma série em inglês que é muito mais dark. Eu posso mergulhar em podcasts, eu posso mergulhar em videoaulas da minha profissão. Então, eu, por exemplo, sou formado em ciência da computação. Na época que eu fazia ciência da computação, eu já estava nesse nível de inglês. Então, o que eu fazia? Eu assistia muitas videoaulas sobre programação, estrutura de dados, ciência de dados, cybersecurity, tudo que eu poderia entrar em contato, JavaScript, Python. Eu assistia tudo isso em inglês. Muitas vezes era um indiano falando inglês, muitas vezes era inglês puro. E o que acontece? Se você é editor de vídeo, programador, se você mexe com alguma coisa relacionada à tecnologia, nessa etapa da escada, do degrau de conteúdo, você realmente pode usufruir ilimitadamente, porque você vai estar progredindo não só em relação ao inglês, mas em relação à sua área profissional também. Então a motivação fica lá em cima, você está aprendendo coisas que são importantes para você ganhar mais dinheiro, para você se tornar um profissional melhor, para você dar o próximo passo na sua carreira. Eu, por exemplo, estou estudando bastante marketing, bastante copywriting, bastante venda, bastante conteúdos nesse sentido. Então eu acabo migrando aos poucos
ou todo o meu consumo de inglês para o canal Creator Support aqui no YouTube, por exemplo, que é um canal que ajuda pessoas e criadores de conteúdo a criarem melhores thumbnails, a fazerem um marketing melhor dos próprios vídeos, a entender melhor como o YouTube funciona. Então eu acabo migrando para videoaulas nesse sentido. E esse é basicamente o último degrau em relação à imersão, a consumo de conteúdo. Então, passando por todas essas fases, você vê que você nunca realmente parou para estudar. Você só assistia e fazia um contato muito mais leve e divertido com o idioma. Então, essa é a vantagem da imersão. E ela torna completamente desnecessária ou irrelevante a utilização de aplicativos como o Duolingo, por exemplo. Você pode utilizar diretamente o YouTube mesmo. E por isso o YouTube é muito melhor para aprender idiomas do que o Duolingo é. E o YouTube é muito melhor para aprender idiomas até mesmo do que o Anki é. E olha que o Anki, que é a relação de aquisição de vocabulário, em comparação ao Duolingo, é muito superior na minha opinião. E mesmo assim, o YouTube sempre vai ser superior. O Netflix sempre vai ser superior. Por quê? Porque você está envolto em histórias. E estar envolto em histórias é muito mais importante e muito mais relevante para a aquisição de vocabulário de maneira implícita do que aprender vocabulário de maneira explícita. E qual é a vantagem desse modelo? A gente é pré-programado para gostar de histórias. Cinemas lotam, livros vendem, todo mundo gosta de uma boa história. Todo mundo gosta de uma boa história. Não tem o que perguntar em relação a isso. Que se não fosse assim, os filmes da Marvel não venderiam. Livros da J.K. Rowling lá, Harry Potter, não sei das quantas, e animais do não sei das quantas, não venderiam. Percy Jackson não venderia. A gente gosta de histórias. E quando a gente gosta muito de uma história, a gente se sente na pele daqueles personagens, a gente se identifica com aqueles personagens. A gente vive aquela história de maneira intensa somente ao assistir aquilo. E esse processo de viver as coisas na prática é o que torna a gente um pouco mais próximo da fluência. Por quê? Porque a gente deixa de simplesmente estudar o idioma, a gente passa a viver o idioma. A gente passa a sentir na pele o idioma. Então, essa é a escada de conteúdo. E esse é o motivo porque o YouTube sempre será um melhor aplicativo para aprender idiomas através da imersão, da expansão de vocabulário de maneira implícita, do que o Duolingo, que é basicamente uma plataforma de expansão de vocabulário que não vai te entregar fluência no longo prazo. Espero que tenha ficado claro. Um abraço.